parecia que estava mais cheio aqui, não é não? Os jovens foram embora porque é minha palavra. Aí não pode, né? Eu vou já começar mal aqui. Mas está cheio de gente lá fora. O que está acontecendo? O povo está pegando ar. Amém, irmãos? Ok. O Neto me mandou o convite para ministrar aqui com vocês, e eu estava meditando sobre o que eu iria ministrar, e aí veio no meu coração uma palavra que eu meditei, que eu ministrei aqui na igreja, na verdade lá na São Teodoro, já vão fazer 6 anos. E aí eu fui procurar, eu descobri que eu não tinha o esboço da palavra, que eu não tinha nada, eu lembrava assim mais ou menos o que era, mas aí de repente eu recebo uma mensagem da Sara, dizendo: pastor, achei um esboço seu aqui de quando você ministrou. Eu falei: então é isso mesmo que Deus quer que eu ministre. Então quem já estava aqui desde 2016 vai ouvir novamente a palavra, só que a versão revista e atualizada agora, é claro. Amém? Irmãos, esse assunto unidade é um assunto muito, mas muito importante. Eu não sei se você sabe, Jesus, ele teve quase todas as orações dele respondidas na Bíblia. Amém? Só teve uma oração que Jesus fez que ainda não foi respondida, eu creio que ainda vai ser, mas ainda não foi respondida, que era a respeito da unidade. Jesus orou pedindo para que todos fossem um, assim como ele era um com o Pai. E essa oração ainda não foi respondida, porque basta olhar para a igreja hoje e ver quantas divisões nós temos, quantas pessoas que pensam de maneira diferente, que pregam outras coisas, e nada de errado em pregar coisas diferentes, desde que o básico, aquilo que é importante, seja o mesmo. Tem algumas coisas que nós não abrimos mão como cristãos. Amém? E essa palavra, ela tem um título um pouquinho diferente, chama membro ou prótese. Diz aí para a pessoa que está do seu lado: membro ou prótese? E aí você vai entendendo daqui a pouco, mas antes eu quero falar um pouquinho mais dessa importância da unidade. Vou ler alguns versículos. Sabe que a falta de unidade tem muito a ver com o relacionamento que nós temos entre as pessoas, ok? Amém? Cutuca o irmão do lado ali e fala: presta atenção, deixa o TDAH agora aí de lado, né? Que os irmãos agora não conseguem ficar sem celular, e aí falaram que agora tem uma doença que chama TDAH, que é falta de celular. Isso é a abstinência de celular, não é TDAH não, é abstinência. Até o cara que usa droga fica desse jeito, ele fica agitado. Então, se você assim tiver muito agitado, segura o celular na mão, fala: está aqui comigo, só para você não sentir abstinência, mas não mexe nele não, só se for para tirar foto ou ler a Bíblia. Então, a divisão ou a falta de unidade na igreja, basicamente acontece por causa de problemas de relacionamento. Então eu quero ler alguns versículos só para dar base naquilo que a gente vai avançar. 1 João 2,9 fala assim: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. 1 João 3,10 fala: nisto são manifestos os filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Aleluia, está bênção. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quem é filho de Deus? Aqui está falando, ama todos os irmãos, amém? 1 João 3, 14 e 15 fala: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama,
permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Forte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Está escrito aí, para você ver. E não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 4, de 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí tem um versículo que eu acho muito poderoso, que está em Provérbios 6, 19, de 16 a 19. Provérbios 6, 16 até 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Fala assim, abomina. Deus, ele detesta 6 coisas, mas tem uma coisa que Deus abomina. Deus tem muita dificuldade com isso. Deus detesta. Deus fica irado. Então, quais são as 6 coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr pelo mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º, e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos, quem é o causador das divisões. Sabe aquela coisa de falar mal, fala que, irmão, você viu lá fulano de tal, é assim, 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 aí só de ouvir você já fica com raiva do cara. Deus abomina pessoas que fazem isso. Estava lendo um livro, não faz muito tempo, foi o Obreiro Neto que me deu de presente, inclusive, de um pastor que chama Francis Chan. É um autor de livros, um cara muito conhecido aí. Se você não conhece, depois fala comigo, eu te apresento ele, meu amigão. E ele fala algo poderoso no livro. Ele fala assim, se você sente apático em relação às ordens de Deus sobre a unidade, e não se preocupa em como isso parece diante do mundo, talvez você tenha um problema maior. Ele fala, se você não se preocupa com a unidade, se isso não te agrava, se isso não é uma preocupação sua, talvez você tenha um problema maior que essa falta de preocupação. E aí ele diz assim: é possível que o Espírito Santo não esteja em você, que você não tenha sido salvo de verdade. Irmãos, então, a unidade é algo que é gerada pelo Espírito, é um fruto do Espírito. E todos aqueles que nasceram de novo entendem, compreendem e desejam andar em unidade. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, mas todos nós deveríamos desejar isso, entender que isso é importante. Eu vou ler mais versículo aqui. E aí a Bíblia fala para nós sobre o poder da unidade. O poder, lá em Gênesis, fala da Torre de Babel. Não vou falar sobre isso, vocês já ouviram muitas vezes. Deus chega e fala: nossa, esse povo aí está em unidade, eu preciso descer lá. E ele vem para resolver o problema. Mas nós precisamos ter uma convicção, diz aí, convicção, que o alvo de Deus para a igreja é andarmos em unidade. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Nosso alvo é andar em unidade. E aí eu quero ler João 17. Não vou ler, vou avançar. E aí, irmãos, a Bíblia usa uma ilustração para falar de unidade, que está lá em Coríntios, que é poderosa. 1 Coríntios 12, do versículo 13 até o 27, nós vamos ler tudo isso, que fala do corpo humano, que fala de nós mesmos, do nosso corpo. Irmãos, não tem talvez algo mais poderoso para falar de unidade do que o nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina
se eu posso falar assim, porque eu acho que é uma falta de respeito falar que nós somos uma máquina, como também é uma falta de respeito de falar que nós somos animais, né? Tem muita gente que fala assim, na escola você aprende isso, nós somos os únicos animais racionais. Da próxima vez que o professor falar isso, você fala, vai se catar, porque eu não sou animal. É verdade, irmãos, nós não somos animais. A ciência quer dizer que eu sou animal, eu não sou animal. Animal é quem fala isso. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou igual ao Deus que criou todas as coisas. Eu não sou animal, não. Animal é... Aleluia. Vamos lá. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, diga um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, diga, não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Fala assim, Deus me colocou no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Onde é que há muitos, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão, fala assim, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. Vou ler de novo, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Vou ler mais uma vez, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. Diga aleluia. Eu vou ler só mais um versículo, irmão. Você fala, ixi, o pastor veio aqui só ler versículo. É mais ou menos isso, né, Christopher? Está lá em Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 até o 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Fala assim, eu ando de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí fala o quê? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Fala assim, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. Então, a Bíblia diz que nós precisamos nos esforçar para preservar a unidade. Há um esforço, e não um esforço simples, não é um esforço qualquer, é um esforço diligente, é um esforço feito com cuidado, com atenção, com zelo. Diga amém. Amém. E aí vamos continuar para terminar o versículo.
a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Irmãos, então a primeira coisa que eu quero afirmar para você, que a unidade é uma obra de Deus, não é uma obra dos homens. Diga assim: unidade é uma obra do Espírito Santo em mim, não é a minha obra. Irmãos, aí olha só, mas qual é a coerência disso? Qual é a lógica disso? Eu acabei de ler um versículo que nós precisamos nos esforçar para preservar a unidade, ok? E agora eu estou dizendo que não é uma obra minha. Me ajuda aí. O que eu faço então? Se não é minha obra, como é que eu me esforço? Qual é o esforço? Qual é o esforço? Pode falar. Ajuda aí, dá uma dica. Esforço do descanso. Amém? Irmãos, nós precisamos compreender que toda obra do Espírito, ela é feita em conjunto comigo. O que é a obra do Espírito? O que é me esforçar? É o seguinte: eu tenho que parar de dar ouvidos para o diabo e ouvir o que Deus fala a meu respeito. Então essa unidade, ela já está dentro de mim. Ela já é uma obra de Deus, e Deus já fez tudo o que Ele precisava fazer. O problema é que eu preciso agora entender isso, acreditar nisso, crer nisso, e eu preciso ter consciência disso, diga consciência. Quanto mais eu tenho consciência, mais eu expresso a realidade daquilo que eu vivo. Não é assim? Deus falou que eu sou imagem e semelhança dEle, e quanto mais eu pareço, mais eu expresso. Quanto mais eu pareço, mais eu expresso. Quanto mais eu tenho consciência de quem eu sou, mais eu sou parecido com Ele. Quanto mais eu creio que eu sou parecido com Ele, mais eu expresso esse parecer, essa igualdade, essa imagem. Irmãos, então o esforço aqui é para você parar de ouvir o que o diabo diz, que o mundo diz, que seu pai diz, que sua mãe diz. De errado, tá? Não é de certo não. Para ouvir o que Deus diz a seu respeito. E a palavra diz que nós andamos em unidade. Está dizendo aqui só para você preservar essa unidade. Nós precisamos entender que a nossa consciência daquilo que nós somos gera um resultado, gera uma realidade. Você precisa estar consciente de quem você é, precisa deixar de estar consciente do pecado, porque o pecado já não tem mais nenhuma influência sobre a sua vida. Diga amém. Chacoalha o irmão do lado e fala aí: acorda aí, irmão. Pega aquele que tiver com celular e fala assim: eu vou jogar longe esse celular, se você não largar dele. Amém, irmãos? E aí eu vou falar então, começar a entrar na minha palavra agora. O que é membro, o que é prótese? Quem sabe o que é prótese? Deixa eu falar, quem não sabe o que é prótese? Todo mundo sabe? Não precisa ter vergonha não. Todo mundo sabe o que é prótese? Não, então por que você não levanta a mão? Irmão, prótese, presta atenção, prótese é tudo aquilo que você coloca no seu corpo para substituir um membro. Então tem pessoas que perdem o braço, aí ele põe aquela mão mecânica, essa mão é uma prótese. Você já viu careca que põe cabelo assim? Quem que é? Isso aí é chamado de prótese. Quando você perde o dente e você coloca uma dentadura, isso é uma prótese. Tudo que é colocado no lugar de um membro do seu corpo, que por algum acidente você perdeu, ou por algum problema, chama prótese. Tem um vídeo aí para a gente ver algumas próteses. Manda um abraço pra galera do WhatsApp, hein? Um abraço pra galera do WhatsApp.
Prefeitamente já tirou o ônibus dos estudantes, deixa nós a pé. A TV Rio Lago que faz organização, ouvindo aqui 3 poetas, 3 amigos, 3 irmãos, todo mundo parabenizado, e a TV de Rio Lago faz a divulgação. Caneta azul, vai pra lá. Mas por que a senhora encontrou essa caneta azul? Eu encontrei o piloto da caneta azul e eu não comprei. Ó, chapadão! É tricolor! É tricolor! Aleluia. Então, dentadura é uma prótese. Alguns lugares do Brasil chama chapa, né? Chapa. Então, irmãos, qual é o problema? Qual é o problema da prótese? O problema é que a prótese não faz parte do corpo. Diga assim para a pessoa que está aí, para lembrar ela, prótese não faz parte do corpo. Mas um dos problemas da prótese é que o corpo vai e nem sempre a prótese vai, Paulo. Às vezes o cara pode deixar em casa a prótese, não é? Não é verdade? Então, às vezes você está lá machucando, a sua prótese está machucando, principalmente quem usa dentadura, né? Vai pôr nova assim, aí machuca, você vai em banguela. Então, prótese não tem jeito, às vezes ela não vai aonde o corpo está, mas todos os membros do corpo estão onde o corpo está. Sabe, irmãos, nós temos pessoas que elas acham que faltar ao culto, faltar ao discipulado, faltar numa programação da igreja é algo opcional, mas isso só acontece com quem não é um membro de verdade. Ele não percebe que ele faz parte do corpo, ele não compreendeu. A Bíblia usa essa ilustração do corpo para você compreender que você é uma peça de algo muito maior do que aquilo que você está enxergando. Você não é apenas uma mão, um pé, ou uma boca, um olho de um corpo. Não, você faz apenas a mão, você faz parte desse corpo. Então aonde o corpo vai, você vai junto. Um membro ele não tem essa opção. Fala, não, hoje eu estou cansado, eu vou ficar em casa. Pode ir, não tem problema não. Só na família Adams que tem a mãozinha lá que anda sem o corpo. Não tem como, irmãos. Então nós precisamos compreender, né? Precisamos ter essa revelação. Quem tem a revelação de unidade, ele não tem agenda própria, ele não avança, não faz as coisas de maneira independente, ele anda junto com o corpo. A prótese nem sempre. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você é membro ou é prótese? Sabe, eu quero dizer que, apesar de tudo, eu dou glória a Deus pelas próteses, Marcos, porque é melhor ter uma prótese do que não ter nada. Fala sério,
Se você não tem uma mão, se você não tem um pé, é melhor ter uma prótese do que não ter nada. E é por isso que nós permitimos muitas vezes as pessoas andarem no corpo sem de fato estarem conectadas, sem de fato estarem ligadas, porque é melhor que tenha alguém que seja dessa maneira do que não ter nada. É melhor ter um líder prótese do que um líder sem líder. Mas o alvo de Deus, o objetivo de Deus não é que nós andemos assim. Nós precisamos ser corpo, nós precisamos ter consciência, diga consciência, de que nós fazemos parte de algo maior, nós fazemos parte de um corpo. Isso não é apenas uma ilustração, mas na verdade é uma ilustração para falar de uma realidade, é uma ilustração natural para falar de uma realidade espiritual. Sabe que a Bíblia ela faz isso, ela fala de exemplos naturais para falar de realidades espirituais, do mundo invisível que nós não vemos. O mundo invisível é muito mais real do que o mundo visível, mas nós não enxergamos o mundo espiritual, por isso que a Bíblia usa de ilustrações, ela usa de exemplos, para nós termos uma noção de como funciona o mundo espiritual. Amém? Diga amém. Amém. Mais uma vez. Amém. Isso. Sabe, irmãos, membro não faz o que quer, membro não tem agenda própria, membro não vai, quando o Cristian já falou aqui, como que Judas tinha tempo para conversar com o inimigo, com os fariseus, com aqueles que iam comprar Jesus. Por quê? Porque ele não ia aonde estava a igreja, onde estava o corpo. Em alguns momentos ele falava, não, vou me dar o luxo, hoje eu estou cansado, eu não vou, hoje eu tenho um aniversário da minha tataravó, eu não vou. Nós precisamos ter convicção que nós fazemos parte de um corpo. Prótese não faz a mesma coisa que um membro. Diga assim, não faz a mesma coisa. Faz parecido, sabe? Mas não faz a mesma coisa. Um membro presta conta do que faz. A prótese ela é isolada. Ela não passa informação para o corpo. Sabe? Imagina alguém que tem uma mão biônica, mecânica, né? Hoje em dia a tecnologia já tem algumas coisas que funcionam, próteses que funcionam com mais qualidade, mas mesmo essas com mais qualidade, quando você pega algo gelado, você não percebe que está gelado. Se está quente, você não percebe que está quente. Por quê? Porque as próteses elas não têm sensibilidade. Diga assim, falta sensibilidade. E por incrível que pareça, alguém que não tem consciência de que é membro de um corpo, ele age como uma prótese, ele funciona como uma prótese, ele não percebe as coisas, ele não sente as coisas ao redor. Verônica, ele faz o que precisa ser feito, é como uma mão, ela pega, mas às vezes essas mãos próteses, elas amassam as coisas. Por quê? Porque não tem sensibilidade daquilo, não percebe. Pega uma coisa quente, a mão é de plástico, derrete a mão. Misericórdia. Mas um membro verdadeiro, ele passa informação para o corpo, ou seja, ele presta conta daquilo que ele faz, daquilo que é a vida dele. O Cristian também falou na palavra dele. Irmãos, não dá para você viver num corpo e não fazer que não faz parte dele. O corpo é automático. Se você põe a mão em alguma coisa quente, o corpo já é informado imediatamente. Se você pega alguma coisa que é pesada, o corpo todo sabe que você está pegando algo que é pesado. Mas infelizmente tem irmãos que andam na igreja e eles têm essa dificuldade de prestar conta da vida dele, prestar conta da célula dele, líderes que não prestam conta da célula. Aí chega o discipulador, fica sabendo de alguma coisa lá, fala, irmão, e aí, o que aconteceu com o pessoal? Ah, não, você não sabe, fulano de tal saiu da igreja. Eu falei, como assim saiu da igreja? Mas eu não fiquei sabendo.
Eu podia ter falado, podia ter resolvido, podia ter ajudado, podia ter ido visitar. Não, sabe, são membros próteses, são próteses e não membros, porque eles não prestam conta, não dão relatório. É como o pastor Cristian estava ministrando. Ah, irmão, o que aconteceu que você não veio no culto? Ah, não deu, pastor. Ah, não deu? Como assim não deu? Não existe isso. Aí você fala, mas você não tem nada a ver com a minha vida. Claro que não, você é prótese, fique à vontade. Mas alguém que faz parte do corpo, o corpo todo, ele precisa saber para funcionar de maneira perfeita. As informações que estão lá na ponta, chega até o pastor, para o pastor saber como é que está acontecendo, como que estão as células, se as pessoas estão compreendendo. Você acha como? É tudo uma cadeia de informações, como é no corpo. O corpo, existem, aleluia, glória a Deus. Os neurônios não, como é que chama os fiozinhos que andam no corpo aqui, que passam? Não, veia não, irmão, veia. Neurônio, não é neurônio? Não é neurônio. Não é nervo, que passa informação para o cérebro, é neurônio. É neurônio, oh Jesus, é neurônio, não é? Irmãos, os neurônios são uma rede de informação que o corpo tem. Então, a mão, pensa, de vez em quando você está cheirando mal. Sim ou não? Ou só eu que tenho isso? Você não toma banho e fica cheirando mal. Mas como é que eu sei? Se o nariz não informar, eu não sei. Então o nariz informa, tem alguma coisa errada aqui. Aí você olha embaixo do sapato e fala, meu Deus do céu. Quem já pisou aqui no... Ninguém? Vocês estão aqui comigo? Oh. Quem já pisou no cocô do cachorro alguma vez? Não é ruim demais? Você vai lá e limpa, e mesmo assim você fica olhando para ver se está ainda lá, não é não? Mesmo depois que você limpa, você fica, meu Deus do céu, parece que continua cheirando, não é? O corpo, ele precisa de todos os membros passando informação para ele funcionar de maneira correta. Então não tem como uma célula viver isolada. Não tem como uma célula viver não prestando informações das pessoas que estão lá, chegando lá para frente. Membro tem essa capacidade, e não precisa nem cobrar ele. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu não sei, às vezes eu fico até preocupado, eu falo, será que eu estou falando muito? Eu conto tudo para o pastor Alexandre, ele deve falar assim, eu não aguento mais o pastor Elmer, ele me fala tudo, mas eu não faço isso de caso pensado, é natural da minha vida, as coisas da igreja, ele é meu pastor, ele é pastor dessa igreja, ele precisa saber. É claro que eu não conto tudo, porque senão não ia dar tempo, mas as coisas que são importantes, ele precisa saber. Por que você que é líder de célula acha que seu discipulador não precisa saber, que seu pastor não precisa saber, seu obreiro não precisa saber? Isso mostra a falta de convicção ou de entendimento do que é um corpo. O corpo funciona dessa maneira. Nós somos como um corpo, como igreja. Irmão, eu parei, não falei, mas você acha que não devia ter mais milagre nessa igreja? Sim ou não? Você acha que não devia ter mais curas? Você acha que os irmãos não deviam prosperar mais nessa igreja? Sim ou não? Não devia ter mais poder, mover de Deus? Agora, por que você acha que não tem? Teve um irmão uma vez que falou que não vinha para a nossa igreja porque aqui não tinha cura, ninguém era curado. Não, porque ele disse que onde ele chegava, tinha um doente, ele orava e a pessoa era curada, não falhava um. E aqui ele achava estranho, porque orava, uns curavam, outros não curavam. Mas por que você acha que não tem mais cura? Porque não tem mais mover? Diga assim, falta de unidade.
A unidade gera poder de Deus, a unidade gera mover de Deus, a unidade gera milagres. A Bíblia fala lá em Mateus, deixa eu ver aqui, é Mateus. Aleluia, diga aleluia. João 17. Jesus fala assim que nós deveríamos ser um, para que todo o mundo conhecesse que Ele foi enviado pelo Pai. A Bíblia diz que nós teremos que ser um, para que a glória de Deus seja vista através de Jesus. Quando nós andarmos em unidade, nós vamos ver um outro nível de mover de Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente que acha que igreja é clube, que igreja é lugar para resolver o problema dele. Tem muita gente que pensa que a igreja é o lugar de ele vir aqui e orar pelas necessidades dele. É também, mas isso aí é só para chamar a sua atenção. Essa é a isca. Jesus cura para te chamar. Jesus move na sua vida, na sua casa, com seus pais, só para te chamar, para depois falar assim: olha, eu tenho um propósito na sua vida, e o propósito é você fazer parte de algo muito maior que isso. Você não é uma bolha isolada, você não é um pedacinho, um membro ali com seus probleminhas, com as suas dificuldades. Não, você faz parte de algo grandioso. Talvez você olhe para você e fale assim: eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer diferença. Rian, quando você entender que você faz parte de um corpo, sabe como que chama esse corpo? Como que chama esse corpo? Não, Jesus. Jesus, você faz parte de Jesus. Todo mundo junto aqui é Jesus. E Jesus, aonde Ele anda, Ele cura. Aonde Ele anda, tem milagre. Aonde Ele põe a mão, multiplica. Aonde Ele toca, milagres acontecem. Quando nós formos de fato Jesus, não precisa ensinar nada. Jesus faz tudo sozinho. Sabe qual é o problema? É que as bobagens, os seus mimimi, os seus nhenhenhê, eu não gosto da Tabata, que ela assiste o culto com o ombro deitado no ombro do Paulo. Eu não gosto dela. Quero mais. Não. E é engraçado é que o corpo ele é cheio de membros. A mão tem nada a ver com o cotovelo. O pé não tem nada a ver com o nariz, principalmente do Marcos. Na igreja, o corpo de Cristo, há diversidade, é assim que Deus fez, é o lugar da diversidade. Nós somos diferentes, mas podemos andar como num único propósito, andando numa única direção. Irmão, quando nós tivermos consciência de quem nós somos, o que é o corpo, você vai ver tanto poder que você vai ficar assustado. Mas sabe o que acontece? Falta o quê? Revelação, falta consciência, falta entendimento. Quando você lê a Bíblia e fala aqui, que Jesus chega e fala, se esforça para manter unidade, você passa por isso. Marca lá seu plano de leitura, está lido, está marcado, meu líder veio cobrar, já está feito. Mano, a Bíblia precisa transformar a nossa percepção daquilo que nós somos. Você já é o corpo de Cristo, você não será, você já é, mas você precisa ter consciência disso. Então qual é o problema? O problema é que as pessoas começam a andar com prótese, viram membros prótese. Então ele vem na igreja, de vez em quando tiver vontade, como se não fosse fazer falta. Um membro faz falta para o corpo. Quem acha que o membro não faz falta para o corpo? Ninguém, né? Senão eu ia falar para você tirar o seu braço já e dar para alguém que está precisando de mais braço. Vamos para o próximo item aqui. O membro se importa com o corpo, a prótese não se importa. Por quê?
Porque a prótese não sente. A Bíblia, nós lemos o versículo lá, fala que quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Ou não é assim? Esses dias eu voltei para a academia, irmãos. Estou pagando a academia. Não sei o que está acontecendo, eu preciso ir lá na academia para ver por que não está resolvendo nada, né? Precisa ir lá. Aí não, mas estou indo na academia. Aí eu estava tirando os entulhos em casa, tinha uma madeira desse tamanho assim. Aí eu virei de costa, a miserável da madeira resolveu cair. Dessa grossura assim, caiu bem em cima do meu dedinho. Eu estou com o dedinho virou dedão, inchado. E eu não consigo fazer exercício, não consigo andar na esteira por causa da porcaria do dedinho. Porcaria não, em nome de Jesus. Uma bênção. O miserável do dedinho que está inchado, está doendo, não consigo, percebe? Um dedinho paralisa, eu não consigo ir para a academia por causa do dedinho. E você acha que quando você não vem na reunião da oração não tem problema. Tem problema. O corpo sofre. Quando você é chamado, é solicitado para fazer alguma coisa e você não vai, o corpo sofre, o corpo não funciona de maneira correta. O corpo só funciona bem quando todos os membros estão funcionando. Academia é bom porque você começa lá a fazer academia e já vai pensando assim, puxa vida. Aí eu tá na esteira, né? 6 km por hora. Aleluia. Você dá risada porque eu tenho certeza que tem muito jovem aqui que não aguenta andar 6 por hora, não. Aí eu pus 6,5. 6,5 já é uma, né? Ainda mais quem tem perna curta já não consegue mais andar. Aí eu pus 6,8. Rapaz, como é difícil andar a 6,8 km por hora. Aí eu pus 7, Marcos. Aí não teve jeito. Porque eu gosto de ir na esteira. Sabe que tiozinho é assim, tem que ficar preocupado com quantos batimentos cardíacos que está lá, né? Senão o coração não aguenta. Então eu gosto de correr na esteira lá, registrando o batimento cardíaco, né? Assim, tem que ficar segurando lá. Aí a esteira falou assim, ó, não pode correr com a mão aqui. E eu falei, é verdade. Aí eu soltei a mão e comecei rapaz, como ficou mais fácil? Agora eu já consegui correr até 8 km por hora, José. Mas sabe como? Só com os braços soltos, com os braços juntos. Se o braço ficar preso, eu não consigo, você não consegue correr mais do que 6 km, 6,5 km por hora. Os braços precisam participar para você ir num nível maior. Irmãos, o corpo é assim. Você só vai alcançar lugares maiores se estiver funcionando todo mundo. E aí você acha que você não vê, não vou vir, não, tem um monte de gente lá. Faz falta. Membros se importam com o corpo, prótese não se importa. Sabe, se você estiver batendo o martelo, e por acaso você acertar seu dedo, rapaz, o corpo todo sofre, mas a prótese não. A prótese não sente nada, não sente nada. Presta atenção, aqueles que são membros de fato, de verdade, eles percebem a necessidade do corpo. Tem gente na sua célula, irmão, que ele não tem coragem de falar, mas ele está precisando de um abraço, ele está precisando de uma palavra, ele está precisando de um conselho, ele está precisando de uma ajuda, às vezes ele está precisando até de dinheiro, mas sabe, quem é prótese não percebe essas coisas, não percebe. E aí, daqui a pouco o membro está indo embora, e aí você chega e fala, o que aconteceu? Ninguém nem liga para mim lá naquela célula. Mas você pediu, você falou? Não falei. Faz parte. Não é assim? Papai e mamãe não é assim? Fala, está tudo bem. Está tudo bem. Aí você não está bem, mas você fala, está tudo bem. Aí quando o pai e a mãe é de verdade, eles insistem em vocês, eles sabem que quando você não está bem. Irmãos, presta atenção aqui. Membro sabe quando o irmão não está bem.
Deus me deu uma percepção mais aguçada com relação a essas coisas. Às vezes eu nem tenho assim, convivência. Já chegou de jovem na igreja, de eu chegar para o pastor e falar: pastor, fulano de tal não está bem. Ele fala: não está bem, não está bem. E aí ia ver, perguntava, falava, ia lá chegar, estava quase fazendo bobagem. Mas por quê? Porque quem é membro percebe as coisas. Agora eu fico danado da vida, irmão. Às vezes tem gente lá, né, aqui os jovens não tem problema, mas tem alguns adultos, o casamento do fulano está destruído, e ninguém nem tchum. 5 anos na igreja, ao invés de melhorar o casamento, está piorando. Mas peraí, como assim? Vida financeira, o cara está 5 anos, não para emprego, começa a trabalhar 2 meses, 3 meses, está mandado embora, aí arruma outro, 2, 3 meses, é mandado embora. Mas será que não tem um filho de Deus para chamar esse cara e falar com ele, que o problema está nele, não está no emprego? Nunca tem dinheiro para nada. Como assim, irmão? Você nasceu para prosperar. Deus falou que você vai ter mais do que você precisa, você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Oh, meu Deus do céu, passa ano, tem famílias ainda nessa igreja que faz desde que eu cheguei aqui que estão em dificuldade. Por quê? Porque falta um membro lá do lado dele que percebe a dificuldade dele e fala: irmão, vem cá, nós vamos orar até mudar a sua vida. Porque Deus é um Deus de mudança, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de poder. Ninguém que encontra com Jesus, de fato e de verdade, sai da mesma maneira. Ninguém vive a mesma vida depois de ter um encontro com Jesus. Agora, sabe quem é o Jesus que ele vai encontrar? Pergunta para a pessoa aí do seu lado: sabe quem é o Jesus que a pessoa vai encontrar? E ele respondeu o quê? Fala assim: sou eu. Eu é esse cara sou eu. Tem uma música assim, né? Esse cara sou eu. Sou eu, irmão. Você é o membro que vai perceber a necessidade do corpo. E da mesma maneira, presta atenção, que o corpo também supre os membros que estão conectados. Quando você é um membro de fato, de verdade, você está conectado no corpo, você é suprido, você é alimentado, você se sente bem no corpo, você não se sente bem fora do corpo. Quando você não vem, você fala: meu Deus do céu, estou morrendo. Se fica 2, 3 dias, então começa a ficar roxo. Se fica 4 dias, começa a endurecer. E se fica mais tempo, começa a cheirar mal. Por quê? Porque desligou do corpo. Presta atenção. Membro se preocupa em estar fora do corpo, pois fora do corpo o sangue para de correr. Sem sangue não há vida. Mas a prótese é tirada do corpo sem problema nenhum. Sabe que tem pessoas que usam prótese, elas tiram para dormir. Sabe por quê? Porque prótese às vezes causa desconforto. Às vezes a gente tem que tirar uns membros da igreja que está causando desconforto. Mas ninguém fala: vou tirar meu pé para dormir. Mesmo que ele esteja causando desconforto. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você é membro ou você é prótese? E para a gente encerrar, pensei que eu ia usar mais tempo que o Christian aí, ó. A gente está sendo treinado, doutrinado a pregar rápido, né? Membro obedece, não questiona a autoridade. Não existe unidade sem submissão. Fala assim: não existe unidade sem submissão. Bom, a prótese ela obedece de maneira parcial. Às vezes ela não, às vezes você dá um comando para ela, ela não faz o que precisa ser feito. Mas membro não, é natural do membro obedecer a cabeça. A cabeça pensa,
todos os membros andam em conjunto e fazem o que precisa ser feito. Ou você já viu o seu braço falar, não vou para lá não, eu não quero, eu não vou. Tem sim, não tem? Tem sim. Quando eu falo que vou para a academia, meu corpo não quer ir. Mas mesmo assim, presta atenção, é membro, ele fala, não, eu não quero ir, mas eu sei que há algo maior, algo mais importante, é mais importante estar lá do que o meu conforto, do que a minha vida, do que a minha alegria. Amém ou não amém? Amém ou amém? Amém. Então, irmãos, é natural, tem órgãos no corpo que eles não precisa nem dizer para ele o que ele precisa fazer, ou você chega para o coração e fala, bate, ou você chega para o pulmão e fala, respira aí, precisa. Mas tem gente na igreja que acha que ele não precisa fazer o que é mandado. Presta atenção. Pastor, quer dizer então que se o meu líder mandar eu me jogar do barranco, da montanha, eu me jogo? Não é isso, vocês estão entendendo. Mas nós temos uma maneira de ser, quando o corpo está andando, não há questionamento. Não é que você não pode perguntar, não é que você não pode questionar, mas uma vez definido, precisa ser feito, precisa ser realizado. Amém? E eu quero te falar, a prótese não cresce com o corpo, mas membro cresce com o corpo, mesmo que ele não queira crescer. Prótese, eu nunca usei prótese, graças a Deus, mas eu imagino que uma criança que não tem o braço ou não tem uma perna, de tempos em tempos ela precisa comprar uma prótese nova, porque a prótese não cresce junto. Mas, irmão, não tem como um membro que está no corpo não crescer, mesmo que ele não queira. Não tem jeito. Então, alguém que está conectado, alguém que está envolvido, alguém que faz parte, ele vai crescer. Mesmo que às vezes você olha para você e fala assim, puxa vida, eu acho que eu nunca vou conseguir falar que nem o fulano de tal fala, orar que nem o fulano de tal ora. Vou te dizer, vai chegar o tempo que você vai fazer, e talvez até melhor, porque não tem como, todos os que estão no corpo crescem com o corpo, só prótese não cresce junto com o corpo. Então eu espero que você esteja assim, começando a compreender porque Jesus, porque a Bíblia fala, porque Deus usa o corpo para falar o que é a igreja é esse corpo, feito de vários membros. Nós não estamos aqui de maneira individual, você tem a sua individualidade, mas você faz parte de algo maior, você faz parte de algo grandioso, e quanto mais você tem consciência disso, mais você vai fazer parte e ver os milagres de Deus. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Presta atenção. A Bíblia, eu li lá com vocês que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. A Bíblia em nenhum momento fala que você tem que preservar a sua individualidade. A Bíblia em nenhum momento fala que você tem que preservar a sua, sei lá, mas fala que você precisa preservar diligentemente, se esforçar diligentemente para preservar a unidade. O que você tem feito para ajudar isso? Se você fizer a sua parte, já está bom demais. Vou expor minha filha, né? Filho de pastor tem que sofrer na igreja. Ela chegou para mim esses dias e falou, fulano de tal não me cumprimentou todo mundo, não me cumprimentou. Eu falei, e aí? Por que você não foi lá e cumprimentou ele?
O que você tem feito para preservar a unidade do corpo? Alguém chega para reclamar do seu líder ou do irmão e você ouve e ajuda a falar mal? Ou você guarda a vida dele, você protege? Quando alguém vem reclamar do pastor ou do discipulador, você ajuda, fomenta aquilo, ou você simplesmente fala: olha, eu não quero ouvir. Se você tem que falar alguma coisa para alguém, fale para a pessoa, mas não fale para mim. Eu acho que Deus devia ter dado algo no meio do povo cristão, que quando a gente fosse fazer fofoca, dava um choque na gente. Mas sabe o que dá? Prazer. Sabia que dá prazer quando você fala mal dos outros? Você sente bem. Depois vem a acusação, porque o diabo, ele é assim, ele primeiro te impulsiona a fazer o que é errado, depois que você faz, ele vem com acusação. Mas o que você tem feito para preservar a unidade? E eu não estou falando só na igreja, não, na sua casa, com seus pais, com seus irmãos. Sabe que irmão briga, não é? Parece que já vem com esse defeito de fábrica. Briga, xinga. Mas nós somos aqueles que temos que preservar a unidade, irmãos. Quando você vê alguém de bico com outro lá na sua célula, o que você tem feito? Você tem tentado resolver isso? Quando você vê alguém que não tem, chega na igreja, ele é tímido, ele não se conecta. Você tem ajudado ele, apresentado ele para as outras pessoas? Lembrei de uma história aqui, os irmãos falando que uma pessoa queria sair da célula, aí falaram: mas ela vive de cara feia, essa pessoa. E aí? Tem cara feia, então eu descarto? É assim? Irmão, eu vou te falar uma novidade, você não conta para ninguém não, tá? Você promete? Tá cheio de gente chata na igreja. Vocês não são pastores, vocês não sabem. Tá cheio de gente chata na igreja. Tem gente que vem conversar com você só para reclamar. E aí, o que você faz? Você descarta? Tem gente que você olha e fala: poxa vida, o cara... Paulo, você sabia que tem gente que, porque o cara não faz direito as coisas, ele quer descartar da igreja? Ah, os irmãos estão fazendo Domingo Kids, olha que decoração porcaria, eu não aguento mais essa líder que não sabe decorar, eu vou tirar ela da liderança, porque ela não sabe fazer. Isso é preservar a unidade? Isso é se esforçar para preservar a unidade? Agora, por causa de um serviço, de um trabalho, eu descarto as pessoas? Ah, meu líder não sabe pregar, meu líder não sabe liderar, meu líder... Eu quero outro líder. Você não entendeu nada. Irmãos, os piores líderes são os que mais fazem a gente crescer. Líder bom não serve para nada. Você que queria ser um bom líder, agora, pastor, para com isso. É brincadeira, tá, irmãos? Vida boa não serve para nada. Tem que ter problema, tem que ter gente chata do nosso lado, tem que ter gente que reclama, tem que ter gente que deixa a gente irritado, porque o corpo é assim. O corpo às vezes dói, às vezes incomoda, mas nós somos um corpo só, e quando nós decidimos andar em unidade, você não tem noção do que nós vamos poder fazer nesse lugar. Taquera vai começar a vir gente de todo lugar para saber o que está acontecendo lá naquela igreja, o que está acontecendo lá, porque aquele povo, ou não era assim, lá em Atos, como que era Atos? A Bíblia fala que tudo era comum, todas as coisas que eles tinham eram comuns. O povo já
tem um escorpião no bolso, já pensa em dinheiro, né? Fala, dinheiro, eu não quero dividir meu dinheiro com ninguém, não, eu trabalhei. Eu tenho um carro bom, agora o cara lá não trabalha, não quer saber de nada, eu vou dar meu carro para ele, meu dinheiro para ele. Não, isso daí é comunismo, isso não é igreja. Tinha tudo em comum. Presta atenção aqui. Eu sei da dificuldade da minha irmã, ela sabe as minhas dificuldades. E eu sofro com ela. Quando ela está com dificuldade, eu também estou. Agora, quando ela passa na faculdade, em nome de Jesus, entra na faculdade, eu também me alegro com ela. Eu vou comemorar. Tudo em comum. É um só. Eu vejo meus filhos, eu estou brincando, eles brigam pra caramba, mas eu sei que eles se amam. Porque quando eles estão com dificuldade, um ajuda o outro. Mas como você tem olhado para a igreja, meu irmão? Você acha que isso aqui é um clube? Onde você paga a mensalidade, 10% do seu salário todo mês, e você vem aqui receber oração, e aí quando você não recebe, pastor, meu líder não cuida de mim, ele não liga para mim, nunca foi visitar a minha casa, e daí? Qual o problema? Acho que meu dedinho nunca visitou minha cabeça. Até tentou. O dedo da mão sim, mas o dedinho do pé não veio. Nunca visitou minha cabeça. Mas ele faz parte do mesmo corpo. E é importante da mesma maneira. Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Vamos fazer uma bagunça santa. Vem para aqui, para frente. Quero que você venha aqui. E se você... Eu sei que todo mundo, todos nós, inclusive eu, precisamos andar numa medida maior de envolvimento com o corpo. E você vir aqui é um passo que você está dando para Deus. Você nem esperou eu falar, mas glória a Deus, já veio. Isso aqui é corpo. Não sabe para onde vai, mas eu estou junto. Mas eu quero que você ore e fale, Senhor, eu quero ter mais consciência, revelação. Eu quero fazer parte desse corpo de verdade. Eu não estou aqui para brincar. Irmão, quero te falar algo. Pode parecer que tudo aquilo que eu estou te falando é obrigação, mas não é obrigação. Não faça nada por obrigação. Se você não entende, se você não tem vontade, não force vontade, não forge vontade. Qualquer dia eu quero vir pregar aqui sobre fantasia. Tem muita gente fantasiada na igreja, fantasiada de líder, fantasiada de gente alegre. Deus não quer ninguém fantasiado. Peça para o Espírito Santo e Ele vai te transformar e vai fazer aquilo que precisa ser feito para você fluir, para você fazer o que precisa ser feito com alegria, desfrutando, amém? Ore aí, ore agora sozinho, daqui a pouco nós vamos orar juntos. Fala com o Senhor, quero ouvir a sua voz, fala, Senhor, eu quero ser mais conectado com o corpo, eu quero ter mais revelação do que é ser corpo, eu quero, Senhor, avançar e crescer nessa revelação. Deus, eu quero funcionar, aonde eu estiver, eu quero fazer o que precisa ser feito. Oh, Espírito Santo de